Regina Beatriz Tavares da Silva, para proferir a sua sustentação oral. Vossa Excelência tem até 10 minutos para se pronunciar. Tem a palavra. Excelentíssima Presidente, Ministra Carmen Lúcia, Excelentíssimo Ministro João Otávio de Noronha, Corregedor Nacional de Justiça e relator deste pedido de providências, excelentíssimos conselheiros. Trata-se efetivamente de um pedido de providências da Associação de Direito de Família e das Sucessões para que seja vedada a lavratura de escrituras públicas de uniões poliafetivas como uniões estáveis e entidades familiares. Efetivamente, conforme certidões constantes dos autos, estas escrituras foram lavradas em 3 tabelionatos de notas ao que consta, sendo que, efetivamente, pretenderam atribuir direitos de família, direitos sucessórios, direitos, inclusive previdenciários, perante, portanto, órgãos públicos e também instituições privadas, as mais diversas, aqueles direitos que são privativos do casamento e da união estável. Na 3ª página dos memoriais entregues a Vossas Excelências, estão destacados os trechos dessas escrituras nesse sentido. A ilegalidade das escrituras públicas lavradas como uniões estáveis, sendo uniões entre 3 ou mais pessoas, há uma inclusive que tem uma comunidade de 5 pessoas, é evidente diante das disposições constitucionais e infraconstitucionais a respeito do que é união estável e quando podem ser atribuídos os respectivos efeitos legais. Assim, a Constituição Federal, no artigo 226, parágrafo 3º, dispõe expressamente que a união estável é constituída por 2 pessoas. E até mesmo o Supremo Tribunal Federal, quando julgou a possibilidade de uma união homoafetiva ou entre pessoas do mesmo sexo ser considerada entidade familiar, quero observar e salientar que todos os ministros, conforme consta também dos nossos memoriais, inclusive Vossa Excelência, Ministra Carmen Lúcia, no seu voto, deixou muito claro que somente é possível a constituição de uma união estável por pessoas do mesmo gênero ou sexo, desde que atendidos os requisitos exigidos para a constituição da união estável entre um homem e uma mulher. Eu acabei de ler, com a devida vênia, um trecho do voto de Vossa Excelência, Ministra Carmen Lúcia. E assim, o ministro relator Carlos Aires Brito também falou expressamente em casais heteroafetivos e não, data vênia, trisais, que é até a expressão que vem sendo popularmente usada com um certo, desculpe, deboche, não é a minha intenção, mas para separar o que é casal, efetivamente, ali referido no voto do ministro Aires Brito, e todos os demais ministros, efetivamente, fizeram referência expressa à necessidade de, na interpretação do artigo 1723 do Código Civil, ali, efetivamente, podendo ser constituída uma união estável entre pessoas do mesmo sexo, serem seguidos os requisitos legais. E esses requisitos são expressos 2 pessoas e não 3, 4 ou 5. E, além disto, lacuna, portanto, não se pode aplicar o princípio de que o que não é proibido é permitido. Efetivamente, a Constituição limita 2 pessoas, o Supremo Tribunal Federal interpretou como família em forma de união estável limitada a 2 pessoas. Há, efetivamente, uma previsão nesse sentido. E sobre o direito à liberdade, é claro que, neste pedido de providências, não se quer proibir a existência de comunidades com 3, 4, 5 ou 10 pessoas, quantas forem, mas sim que uma tabeliã de notas ou que os tabelionatos de notas lavrem escrituras com a marca da ilegalidade, com a marca de um fato que é um fato inexistente perante o direito brasileiro. Este fato é efetivamente inexistente, essas escrituras são efetivamente nulas e um tabelionato de notas não pode ser autorizado a lavrar uma escritura sobre um fato que juridicamente é inexistente e uma escritura, portanto, eivada de nulidade.
A respeito da posição doutrinária sobre a atividade notarial, citamos Marcos Bernardes de Mello, que, com apoio em Pontes de Miranda, diz claramente que a incidência da norma jurídica exige como pressuposto lógico que todos os elementos que constituem o suporte fático se tenham materializado. Portanto, conforme a expressão de Pontes de Miranda, que o suporte fático seja suficiente. Se o suporte fático desta relação de 3 ou mais pessoas é insuficiente, e efetivamente é, perante a norma legal, não existe o fato jurídico. Sobre esta natureza monogâmica das relações que geram os efeitos de cunho pessoal, de cunho patrimonial, tanto na dissolução em vida, como na dissolução pós-mortem, como ainda efeitos perante órgãos públicos e empresas privadas, como o próprio Instituto Nacional de Seguridade Social, a Previdência Social. Nós temos incontáveis acórdãos do Superior Tribunal de Justiça, todos exatamente no mesmo sentido. Claro que acórdãos em que foi conhecida a matéria, em que a matéria foi apreciada. A jurisprudência é uniforme em não atribuir direitos às relações chamadas paralelas. E aqui eu gostaria de pontuar o seguinte: a mesma defesa que foi feita nos autos do processo pelo IBDFAM, Instituto Brasileiro de Direito de Família, referido pelo ministro Noronha, sobre a possibilidade da lavratura dessas escrituras, de chamadas de uniões poliafetivas e que são uniões poligâmicas, faz a defesa voltando os olhos e citando que os tribunais brasileiros já aceitam a atribuição de direitos na mancebia, às uniões paralelas. Isto é uma inverdade. Olhando toda a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, se vê claramente que nenhum acórdão atribuiu direitos em relação de mancebia. Inclusive, cito aqui um acórdão relatado pelo ministro João Otávio Noronha, cuja frase é: a família é um bem a ser preservado a qualquer custo. É a frase de Vossa Excelência. E tantos outros aqui citados nos memoriais. E, por fim, quero observar o seguinte, que o tabelionato de notas, a atividade notarial, não tem a autonomia e a independência pretendida. Os tabelionatos de notas devem cumprir a lei. Tabelionatos de notas não fazem a lei. E tabelionatos de notas que têm a fé pública, ou seja, a confiabilidade social. Têm que ter, portanto, a exatidão, têm que estar efetivamente cumprindo o que a lei dispõe. E a lei dispõe, e o Supremo Tribunal Federal já interpretou, que a união estável somente pode gerar os efeitos legais, tanto entre as partes como perante terceiros, diante da monogamia. Bem, era o que eu tinha a colocar. Agradeço a atenção e, apenas para efetivamente terminar, Excelências, essa escritura também é alegado que ela teria apenas um sentido probatório. Isto não é verdade, porque se vê nas escrituras que o efeito, inclusive pretendido, é mais do que declaratório. Aliás, declarar só se pode declarar aquilo que existe no mundo jurídico. O tabelião de notas não pode declarar algo que não existe no mundo jurídico, mas as escrituras pretendem dar uma eficácia efetivamente constitutiva, constituindo direitos que o ordenamento jurídico brasileiro veda, e por isso o pedido de vedação de lavratura dessas escrituras a este egrégio Conselho Nacional de Justiça.